Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com o professor Marcos Pinheiro. Numa sequência de 3 vídeos disponíveis neste canal com o Marcos Pinheiro, é possível acompanhar sua superação tecnofóbica pedagógica com maestria estético-arte educativa, compartilhando neste momento de pandemia, de restrição social e por isso educação pela internet com seus alunos de expressão dramática e movimento criativo em Lisboa, Portugal, nos apresenta neste vídeo quando o ensino da arte traz sentido crítico para a vida de alunos e alunas. Partilha neste vídeo expressões intermediáticas de seus alunos em tempos de coronavírus, cuja culminância expressiva advém de processo de arte-educação pela rede. Este vídeo é um convite para professores e professoras que desejam assistir trabalhos realizados por alunos em prol do desenvolvimento da consciência crítica no contexto do agora. A abordagem arte educativa é sistematizada pelo professor Marcos Pinheiro pela educação transversal, como o professor Marcos Pinheiro enaltece educação aglutinadora. Entende como essencial, permeando ícones da arte e seu ensino, a importância da entrega do processo de aprender para a vida pela arte. Vamos lá? Marcos, meu querido, que delícia estar aqui contigo de novo. Estar com você nessas nossas conversas tem me preocupado porque eu estou me habituando, né? Com boas conversas, com boa conversa contigo, e olha que dilema, né? Em tempo de pandemia, um tempo ruim, mas estar conversando contigo, para mim, é transformar limão em limonada. E agora já vem aquele sentimento, e quando a pandemia acabar, que eu espero que acabe logo, eu vou ter que criar um processo pós-pandêmico para a gente continuar as nossas conversas, que você sempre muito generoso tem estado aqui comigo, e eu quero agradecer muito, me felicito. Não é o nosso primeiro vídeo, aqui com o Marcos Pinheiro. Viram, entrem no YouTube, no canal Fernanda Pereira da Cunha, assista os outros vídeos com o Marcos, que sinceramente valerá a pena. Vá lá e entre no canal e veja os outros vídeos. Então, por quem poderá estar te vendo neste momento a primeira vez, Marcos, eu peço gentilmente que você se apresente. Bem, olha, obrigado, Fernanda, professora Fernanda Cunha, obrigado por essa generosidade para comigo. Você é uma pessoa, acho espetacular, você está fazendo nesse momento da pandemia e pela educação, é um presente para aqueles que querem desmobilizar e desbloquear alguns processos que às vezes nos atrapalham no nosso percurso e nós não temos as ferramentas, e a Fernanda está dando essa ferramenta de uma forma subtil, leve e descomplicada, e descomplicando esse processo, que para mim também está sendo uma forma também diferente, porque eu tenho os meus problemas com essa tecnologia, né? Eu sou Marcos Pinheiro, baiano, professor de expressão dramática e movimento criativo. Estou cá em Portugal já há 30 anos, trabalho na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa há 30 anos, trabalhei muitos anos na formação de professores, sou sindicalista, fui bailarino, fui ator, ator de rua principalmente. Minha maior história de vida foi o teatro de rua. Depois comecei a trabalhar em Fortaleza também com teatro de boneco, com a Zilda Torres, que foi uma das grandes pessoas pedagogas naquela época no Ceará, que a gente teve um processo pedagógico muito bonito numa colônia de férias, numa creche que ela tinha. Então, isso daí em diante começou o meu processo de educação e o abandono do ator, e esse ator se transferiu para a educação. E aqui estou eu, como professor, como um ator da educação, servindo e aprendendo cada dia mais nesse processo, e criando e recriando histórias das minhas aprendizagens passadas, desde as contagens de história da minha mãe, desde as contagens de história do Patativa do Assaré,
do Cego Deraldo e de outras personagens, as quais que eu conheci pelo esse mundo afora, principalmente o Brasil, essa terra de uma riqueza, sabe, inigualável, não se compara a país nenhum. Nossa terra é a nossa pátria. Marcos, você sempre se apresentando e desvendando para mim os seus, uma formação incrível, né? Eu convido a todos que acessarem esse vídeo, que acessem os outros, porque em cada apresentação do Marcos, ele conta um segredo dele, sabe? Ô Marcos, veja, nós começamos o nosso primeiro vídeo com a questão da tecnofobia, né? Pandemia, tendo que encarar aí como proceder com as aulas pela rede, né? Você trabalha com alunos de diferentes idades, né? No vídeo anterior você até comenta alunos de 9 meses, é isto? Exato. Me conte primeiro aqui a faixa etária dos seus alunos, que quando eu falei, meu Deus, alunos de 9 meses, não, aí é demais, né? Então, se você puder me falar, primeiro vamos nos situar aqui a esses alunos, o recorte que você trabalha. Pois, o recorte que eu trabalho é um leque bastante diversificado, que vai dos 9 a partir do momento do engatinhar, né, que é o processo de locomoção e de deslocação espacial, quando você começa a deslocar para o espaço, até o processo do envelhecimento, do envelhecimento, que esse envelhecimento é a maturação. Então, há um processo que eu, quando comecei a desenvolver esse trabalho de expressão dramática na educação, e que eu fui começando a elaborar todo esse processo de desenvolvimento do meu trabalho, e eu comecei a trabalhar e a desmistificar materiais os quais eu deveria trabalhar para estudar o processo em fases diferentes, mas os exercícios são sempre os mesmos e os resultados são diferentes, porque a aplicabilidade vai e a velocidade é diferente conforme a mudança de idade, né? A mudança de idade, a percepção, a visão, todo esse jogo, ele está intrínseco no trabalho da expressão dramática. E para resolver esse problema, eu tive de fazer a aglutinação. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças de 9 meses, né, nessa escola, o qual eu fiz 5 anos de trabalho lá nessa escola e acompanhei professores nesse processo de creche. Depois a escola tinha creche até o 5º ano de escolaridade. Depois, quando entrava no primeiro ciclo, esses alunos já passavam para outra escola. Agora não, agora já tem até o 9º ano, que não chega a ter o secundário ainda. Mas aí eu fui associando trabalhos. Então, o que é que eu trabalhava? Com esse processo de material, eu tinha trabalhos de bolas, bastões, eu tinha panos coloridos de várias cores, as cores primárias, principalmente, que é o trabalho fundamental do estudo da cor e da percepção e de entendimento dessa cor. E depois trabalhava com jornais e reciclagem de material para a construção dos próprios processos dentro de sala de aula. Então, as crianças pequenas, que eu fazia todo o início do trabalho motor, processo de lateralidade, né, desenvolvimento, que era o engatear, ele ia buscar a bola, ele vai buscar a bola no sítio, e depois a bola começa a subir de espaço até ele começar a levantar. E aí, esse processo com os 9 meses, quando a criança chegou, não tinha a 1 ano de idade que já não estivesse andando e já sabia apanhar a bola. Só tinha uma bola preta e tinha várias bolas diferentes das cores, branca, azul, vermelha, azul, e eles aprenderam as cores todas nesse processo do engatear e do buscar, e de brincar a bola, trocar a bola com outro, jogar com outro, e depois começa todo o trabalho sonoro psicomotor oral, do blá, blá, trá, crá, pupa, desenvolvimento da linguagem.
E eles começaram a fazer, e daí os sons passam para as canções elas passam a ser dramatizadas, elas começam a cantar, a bater na bola, a cantar, a bater a bola ao chão, e aí vai se desenvolvimento. Eu fui escrevendo vários exercícios com isso, e fui desenvolvendo, e só posso trabalhar com essas crianças com o papel e com o pano, depois que ele sai da área labial, para não pôr nada na boca, para não pôr não sei o quê. Então, vai se desenvolvendo todo esse processo. E o professor vai acompanhando o processo, a contar histórias com a bola, a desenvolver trabalho com a bola, a fazer o aluno levantar, a jogar a bola para o outro, a brincar com o outro, e trabalhando toda essa lateralidade do psicomotor fino da criança. E aí ela desenvolve como ela pega a bola com a direita, como ela pega a bola com a esquerda. Você já canaliza e diversifica essa criança para um processo de aprendizagem já ali nesse processo. E aí fomos analisando, e a gente via que todos os dias que eu tinha aula com essas crianças, que elas acabavam a aula, e assim que elas acabavam de comer o almoço, elas dormiam praticamente 1 hora, 1h30, e acordava com uma grande disposição para brincar. Entendeu? Então, essa parte do sono ia verificar, e depois foi desenvolvendo o trabalho, cada professor foi desenvolvendo um processo, e esse mesmo trabalho que eu fazia com a bola, fazia com o primeiro ano, com os 3 anos, com os 4 anos, com os 5 anos, com os 6 anos, que eram os alunos que iam entrar para a primeira classe, né, que aqui chama-se quinta classe, né, o 5º ano. E foi desenvolvendo esse trabalho, o trabalho foi crescendo, e tomou um leque enorme de diversificação dentro desse processo, e fomos criando tudo isso com o processo do programa pedagógico da escola. A primeira parte era aprender as letras, né? Então, como é que a gente ia fazer? Era desenhar as letras com os panos, os panos é móvel, é maleável, eles foram desenhando as letras, foram não sei o quê, e as crianças, depois de desenhar com o pano, desse trabalho motor, passou para o giz, para o pano, para o papel, para desenhar e desenvolver. E foi todo esse trabalho, ele vai se aglutinando e vai somando. Cada dia é um processo, e repetindo várias formas. Várias formas. Então, eu desenvolvi nessa escola durante um tempo, e aí eu aproveitei esse trabalho e disse, por que eu não vou fazer esse trabalho na formação de professores? E comecei a fazer todo esse trabalho na formação de professores. O mesmo exercício que eu faço com a criança, do engatear, eu faço com o professor, porque você tem de estar tem de estar no mesmo nível do aluno. Eu não estou ali a comandar, né? Eu tenho de estar junto com o aluno, eu tenho de estar com ele engateando. Eu tenho que estar com ele dando cambalhota. Eu tenho que estar com ele sentado no chão para contar história. Eu não posso pôr no distanciamento aqui, porque eu não sou visita dentro de sala de aula. Eu sou aprendizagem também. Entendeu? Eu tenho que estar no mesmo eixo. E todo o trabalho passou a ser circular. Sempre roda, sempre roda, sempre roda, sempre roda. E a roda da rua me trouxe a roda para a sala de aula. Né? Eu passei a ter isso. E trabalhar esse campo de visão, que é dos 360 graus, e passar ele, e depois a canalização dele, direita, esquerda, indo para o lado, indo para o outro, e trabalhando todo esse processo de desenvolvimento. Então, foram muitos anos de trabalho e de dedicação, que eu sentava, e depois eu tenho ali em cima aqueles vídeos todos que estão lá em cima. São todos vídeos de aulas, né? Que ainda era daquelas cassetes ainda, então eu consegui gravar todo esse processo. Eu tenho todo esse processo gravado em cassete ainda, vídeo gravado. Então, tenho toda a metodologia praticamente gravada, né? De toda essa sequência lógica do processo de aprendizagem. E esses alunos foram crescendo, e acompanhei eles até a 5ª classe durante 5 anos, e todos eles não houve reprovação, todos eles entraram no segundo ciclo com a capacidade de leitura e análise de desenvolvimento muito bom, com a questão
de trabalho muito consciente, porque também esse trabalho também tinha um circuito de trabalho de lazer, que era as visitas de estudos, levar essas crianças todas a conhecer museu, a conhecer teatro, a conhecer praças, a conhecer os parques, né? Porque tudo isso era uma aprendizagem, mas a gente não largava absolutamente nada. Toda a visita, existia um trabalho sobre a visita. Uma visita não é um espaço lúdico de brincadeira, nem uma festa para brincar. Quando eu vou fazer uma visita com o meu aluno, uma visita de estudo, ele já vai tendo um questionário elaborado do que ele vai perguntar. O que é que ele vai questionar? Por que ele vai a essa visita? E todo o percurso dele, da ida da escola, a saída, até chegar lá, é um processo de aprendizagem, porque é o comportamento dele, o contato com ele, com a sociedade, como ele brinca, como ele chama a atenção dos outros, como ele se mostra como agente de aprendizagem, como aluno, como educando, dentro do espaço social. Então, todo esse processo, ele vai se unindo e você vai se construindo. Então, é tudo muito simples, não tem complicação nenhuma. Basta mesmo você estar de olho e de coração dentro desse processo, entendeu, Fernanda? Marcos, você é uma figura, viu? Porque de simples não tem nada, o que não quer dizer complexo, não quer dizer que é difícil, mas quer dizer que é complexo, né? É altamente sistêmico, né? Não é um processo de educação linear, né? Ele corre num percurso de um tempo importante para o desenvolvimento. Imagina um aluno desde 9 meses de idade, você chama de criança, é um bebê, né? Uhum. E que você vai acompanhar o desenvolvimento pleno, completo, íntegro, né? Num processo, como você chama, aglutinador, porque contínuo, né? Olha, é riquíssimo esse material, né? Esse trabalho que você tem todo registrado, a academia, ela saliva de desejo de que vamos tornar esse material um livro, né, para socializar para a comunidade, para a sociedade, porque é riquíssimo o que você tem aí, o que você certamente sistematiza e traz. Bom, e por que eu falo isso com de um modo tão elogioso, né? Bem, primeiro, porque nessas nossas conversas a gente nota que você, um arte educador que trabalha, eu vou chamar o concreto no sentido mais profundo da palavra. Em qual aspecto eu quero dizer? Você primeiro um professor da materialidade física, né? E depois, em estado de pandemia, porque você traz aí os vários materiais, a gente consegue entender essa composição dentro de uma materialidade física, né? Mas, em tempos de pandemia, ali no primeiro vídeo, ainda no momento da surpresa e de ter que enfrentar os desafios, como estabelecer esse processo de ensino-aprendizagem repentinamente, né, sem ter nenhum de nós termos tido a oportunidade, porque a gente não foi avisado, olha, vai ter a pandemia, prepare o seu plano de ensino para a rede, né, ainda que sem prática, talvez, mas ainda podendo dimensionar um plano, né, um plano de ensino. E aí você, nessa situação, o que eu estou chamando da materialidade, e que eu posso afirmar um professor do concreto, né? Porque da concretização, você transpõe toda esse conhecimento que você tem para a rede, né? E aí nós ainda conversamos no outro vídeo que você vai apresentando os processos, no primeiro vem os desafios, no segundo você discute os processos e você me apresenta já ainda material que você ainda está em processo com os seus alunos, mas você me apresenta resultados impressionantes de seus alunos
que nós vamos disponibilizar aqui, né? Vamos já colocar imediatamente para as pessoas assistirem. Eu acho que é um momento interessante para daí se conferir o que a gente está falando, o material que se fez, que ainda é em processo, mas que já tem esses produtos no processo e que confiram a qualidade estética, Bom, confiram, e aí vamos para o próximo, digamos, para o próximo bloco, aqui com o Marcos Pinheiro. Olá, o meu nome é Emma Amaral e este é o Jornal das 13. Notícia de última hora. Ulisses, rei de Ítaca, regressa finalmente a casa. Depois de uma longa e demorada viagem, Ulisses regressa à sua ilha natal, Ítaca, tendo passado por diversas dificuldades devido ao novo Covid-19. Segundo conseguimos apurar, depois de navegar sozinho por todo o mundo, uma vez que todos os seus companheiros terão morrido da doença, Ulisses chegou finalmente a Ítaca. À chegada, ter-se-á percebido que as fronteiras estavam fechadas e não iria conseguir entrar no seu próprio território. Segundo algumas testemunhas que estavam no local, Ulisses terá ficado retido à porta de Ítaca, quando ouviu rumores de que a sua terra estava em crise, por causa do dinheiro que se gastava em máscaras, álcool, luvas, etc. Disseram-nos ainda que Ulisses terá ficado pensativo, com vontade de resolver a situação, mas que na altura não sabia como fazer, pois não podia entrar em Ítaca. Numa carta anónima a que tivemos acesso, pode ler-se que o próprio Ulisses, após uma longa reflexão, terá chegado à solução: escalar as muralhas da cidade e pedir a Atena que o transformasse em mendigo, para se infiltrar no povo, e depois aproximar-se do palácio para bater à porta. Segundo esta mesma carta, o mais difícil seria permanecer incógnito o máximo tempo possível no castelo, travar a crise e impedir Penélope de se casar com um dos seus pretendentes. Segundo apurámos, o seu plano não terá resultado, e ao chegar ao palácio, junto dos guardas, Ulisses terá sido recebido de uma forma pouco agradável, tendo sido mandado embora por receio que tivesse Covid-19. O nosso repórter de investigação conseguiu ainda descobrir uma família que o terá acolhido e alimentado. Segundo o filho mais novo desta família, Ulisses terá passado muito tempo fechado no seu quarto, a pensar novamente num plano para pôr termo àquela crise. Terá então decidido pedir-lhes ajuda e, em conjunto com aquela família, começou a fabricar máscaras, álcool em gel e luvas, etc. Foram tantas as unidades que acabaram por vendê-las a preços justos à população. Terá sido assim que, a pouco e pouco, as pessoas que estavam desempregadas se terão juntado a Ulisses e à família, tendo criado uma indústria próspera e, com isso, terminado a crise. Mas ainda ficaria a faltar algo. Uma fonte ligada aos Correios informou-nos que Ulisses terá enviado uma carta à Penélope, na qual o mesmo declarava o seu amor e explicava o que lhe tinha acontecido. Nessa carta podia ler-se ainda que Ulisses estaria à porta do palácio ao anoitecer do dia seguinte. Segundo os funcionários do palácio, quando Penélope viu Ulisses à porta, terão ocorrido cenas de violência, com insultos e agressões com os pretendentes de Penélope, os quais acabaram por sair do local, sem que fosse necessária a intervenção da autoridade. Penélope, Ulisses e Telêmaco reuniram-se novamente e hoje haverá uma conferência de imprensa, onde serão comunicadas as estratégias para ultrapassar esta pandemia em conjunto. Este foi o Jornal das 13. Obrigada e até à próxima! Aqui se é virtual, se é digital, enfim, tem-se aí uma transposição clara de uma expressão pedagógica crítica que tem o transbordamento, portanto, de uma expressão estética crítica, consciente, autogovernativa. Marcos, nos fale um pouco como é que foi, quais foram os desafios, como você traz
a metodologia, a sua abordagem para culminar nesse processo. A gente vê um trabalho muito rico, muito denso e que tem uma inter-relação de muitas questões, cenário, figurino, códigos eruditos, enfim. Fale para nós, nos revele um pouco os bastidores pedagógicos, arte-educativos aí do seu trabalho. Primeiro de turma, assim, essa turma, eu tenho duas turmas que são, que é um presente, que eu sou capaz de nem que eu esteja estourado de dor de cabeça, mas eu vou dar aula porque eu sei que quando eu chegar ali eu vou sair, vai ser o meu remédio, entendeu? Vai ser o meu antibiótico, vai ser minha coisa, porque eles adoram, trabalham, eles adoram o desafio e eles adoram a inquietação, e eu vos inquieto. E depois eu não quero largar o processo de aprendizagem deles, que é muito importante, e depois a relação família, que para mim foi um grande presente que o Diogo, um dos alunos meus, estava dizendo. Ele disse: professor, gozado que esse trabalho que o senhor nos fez, ele nos aproximou de uma forma tão grande da nossa família que a gente está se amando demais. Então, esse é o trabalho que para mim, que é o meu presente, entendeu? E é o presente deste momento, é dizer assim: a educação está nas vossas casas. Eu sou apenas, sabe, um fiozinho ali só para futucar e dar a vocês, porque o que vocês têm aí dentro tem um universo muito grande. Então, não largando esse processo de trabalho e deixando e sabendo, sim, que a educação ela tem de ser transversal e ela tem de ser aglutinadora, né, em todos os processos, porque o isolamento não funciona, sabe? O isolamento que a gente está a viver nessa ilha, eu estou isolado, mas eu tenho meus livros, tenho meus discos, eu tenho aqui os vizinhos do lado, eu tenho a varanda, eu tenho outros meios para quebrar esse isolamento. E nesse processo de educação não há isolamento, não há distanciamento, porque esse trabalho mesmo que a Emma fez, que eu perguntei, Emma, eu estou a participar de uma conversa com a professora Fernanda Cunha, e eu gostaria de vos apresentar o vosso trabalho. Os vossos pais autorizam? E ela disse, falou, e o pai disse, não, professor, está autorizado, nós mandamos o trabalho. Então, autorizou a falar, e que é um trabalho maravilhoso, onde apresenta, você olha o resultado e diz assim, não, essa criança não trabalhou sozinha. Lógico que não trabalhou sozinha, ela teve a ajuda da mãe, do pai e do irmão. A família toda está dentro desse trabalho. E toda a família leu o texto, toda a família leu o livro, entendeu? Toda a gente lê o livro Ulisses, e o Ulisses está resumido no processo de 3 minutos na relação pandêmica, e que ele não se trata de uma relação pandêmica, ele é um trabalho erudito, entendeu? Ele é um trabalho erudito, e ela não, com a capacidade dela e com a inteligência qual o trabalho provocou, e a aliciar de todos eles mostrarem o seu trabalho, que está sendo uma coisa fantástica. Todos os dias eu seleciono 4 trabalhos e eles mostram a todos eles, e há uma avaliação. Eu não avalio, são eles que dizem se está bom, se está mal, o que é que faltou, se gostou ou se não. E há uma diferença entre o trabalho filmado e o trabalho apresentado sem ser filmado. Trabalho de conexão, trabalho de memorização e trabalho de laboratório. Então, há todas essas vertentes. E aí, a linguagem materna, ela consolida, a construção do texto se consolida, artes visuais e as artes plásticas se consolidam, entra o teatro com um processo maravilhoso de construção de cenário, porque a mãe resolveu dizer assim, não, eu vou fazer o figurino para minha filha e para o meu filho, sabe? E vou fazer, fez o figurino que de uma forma fantástica. A plasticidade de buscar imagem para jogar naquele telejornal onde ela está ali, que ela é uma jornalista muito bonita, né? Mais uma criança, né?
com aquela ingenuidade linda, com o dulcicar da voz, que eu não quero que ela faça um falsete. E se não, assuma a tua personagem com tua voz. Como é que tu vai olhar? Como é que tu vai olhar direcionado para a câmera e falar para o telespectador e informar do que aconteceu? Então, tudo isso aconteceu dentro desse processo. É metodológico. Primeiro a gente vai discutir o texto, primeiro a gente vai analisar o onde, o como e o porquê, né? Onde, como e o porquê, cada situação e cada personagem, e depois a transformação disso, e depois como chegar desse passado para esse presente, e fazer essa mutação. Aí ele transmuta de uma forma, sabe, lógica, coerente e questionável, né? E ele é para ser discutido, né? E ele está para discutido depois comigo e por todos, porque aí eu vou ver esse resultado muito maior quando acabar essa história da pandemia. Eu vou fazer a amostra desses trabalhos todos lá na escola para haver outros questionamentos, né? Que vai haver outros questionamentos, porque aí eu vou saber o resultado. Será que essa escola virtual ela funcionou? O que é que ela trouxe de benéfico? Né? Interessante, né, Marcos? Porque, por exemplo, na abordagem triangular, que tem a questão da informação, decodificação e produção, quer dizer, tem decodificar, que é interpretar, ler códigos, e que tem a questão, a relação com a contextualização, estabelecer relação, né? Então, é interessante quando você traz a questão do como, né? Você, me parece que de um modo muito consciente, uma consciência pedagógica, uma consciência arte-educativa muito autogovernativa, você promove não apenas a contextualização, mas você promove o ensino, você promove a instância de se ensinar e aprender a contextualizar, né? É diferente quando a gente entende o que é... a abordagem triangular tem a contextualização. Claro que é uma tríade, repetindo, de 3 ações mentais, e que essas 3 ações mentais elas acontecem concomitantemente, esse estabelecer essa relação com algo, enfim. Entretanto, o que é muito perigoso é que quando o arte-educador, o professor, a professora, pode compreender que esse é um processo ingênuo, e não é um processo ingênuo. Você provoca, você traz uma provocação, uma inquietude que poderia pensar, por exemplo, pedagogia do questionamento, mas enfim, você coloca aquele cérebro em ação, né? E você dirige, você tem uma direção de arte-educação. Você dirige a proposição com muita autonomia, com muita consciência crítica para o desenvolvimento da promoção do exercício de contextualizar. E aí a gente consegue ver na expressão estética da Emma está posto a maneira, a consciência que ela já... Imagina, ela é uma jovem, uma pré-adolescente, né? Que ela já tem uma maturidade de apropriação pela contextualização, tem muita autogovernança num trabalho realizado por essa jovem, por essa criança, que a gente não encontra frequentemente nos trabalhos, nas expressões estéticas, por exemplo, na sociedade rede. Como assim, Fernanda? Olha, nós estamos aqui em estado de pandemia, mas antes da pandemia, nós já temos uma sociedade selfie, né? A sociedade que estão ali os jovens imersos, as pessoas imersas, e nota-se que carece
nas suas expressões, de expressões que sejam verdadeiramente suas, né? E como se apropriam? No máximo passa-se uma piadinha, uma coisa de um para o outro, e as pessoas se conseguem se limitar na sua expressão num kkkk. Agora, o que a pessoa não coloca sequer, o que esse kkk, o meu kkk não é possível que seja o mesmo kkk que o seu, existe uma homogeneização gravíssima no kkk, e a gente encontra na Emma ali uma clareza, a maneira como ela contextualiza uma situação com base num livro lido, não é? Ela vai com os valores estéticos e ela coloca a sua mensagem, quer dizer, a mensagem dela. Sim. Quando você falou na descodificação da abordagem triangular, né? Que a abordagem triangular, ela descodifica, né, essas três vertentes e elabora e dá uma clareza de você ter uma visão dessa canalização, do que você usou, do que o aluno usou para chegar ao gestalt, né, total, né? Sim. Que a abordagem triangular vê isso também. E depois você vai também utilizando, aí você diz assim, olha, também eu tenho aqui esse trabalho do Paulo Freire, que é um trabalho do opressor, o oprimido, que ele fazia na arte e educação, e depois tem, sabe, o trabalho do Stanislavski também, que aí vem o trabalho do ator com um distanciamento, sabe, muito subtil, muito leve, mas consciente, porque esse trabalho que a gente está fazendo com esse adolescente, para não dizer assim, eu não quero transformar meu adolescente num futuro estúpido, eu quero transformar meu adolescente num futuro consciente, que ele possa até fazer uma estupidez, mas ele saiba classificar a estupidez que o fez. Entendeu? Sim. Então, todo esse processo é fundamental nessa construção da elaboração, porque praticamente a educação que a gente está a verificar nesse contexto todo, que tu diz da abordagem, ela partiu de onde? Ela partiu da construção do texto, né? Aí eles me fizeram todos os textos, houve uma leitura de todos os alunos, de todos os textos, foi questionado por todos eles e por mim, olha, aqui está a faltar isto, não está se compreendendo o raciocínio lógico, porque é natural, a criança vem construindo um texto e chega aqui, ela dá um salto, mas eu digo assim, mas pronto, como é que tu passaste para cá, não é? Ulisses não poderia ter chegado aqui sem passar por outro processo. E aí o aluno volta novamente a codificar outras coisas, a fazer essa tal das abordagens todas. Aí ele vai codificar e vai, tá bem, professor, então falta isso. E volta a reconstruir o texto. Enquanto não há uma construção de um texto concreto e objetivo, que o aluno faça a leitura e ele passe para todos nós que estejamos a ouvir a leitura como a tela de cinema, minha tela de cinema do invisível, não é? Que eu estou a ver o que o outro está a ler, aí sim, aí eu vou ter uma capacidade muito maior de codificá-lo e fazê-lo ele com a imagem, sabe, desde o erudito até o desenho, até a forma, utilizando a legendagem, utilizando o desenho, utilizando a pantomima, utilizando a forma, e aí eu construo e faço essa abordagem que você fecha a abordagem triangular nesse processo de apresentar, entender, fazer para o outro ver e saber o que está a fazer, entendeu? Você quando classifica a abordagem triangular, você sendo uma especialista disso, é muito melhor você classificar e analisar o trabalho nessa abordagem, que eu gostaria também de ouvi-la nesse processo, que para mim é também um processo de aprendizagem, de descoberta, por mais que eu tenha lido as coisas da Ana, que ela me deu os livros dela, toda vez que eu vou lá ganho prendas de livros delas, entendeu? E eu vou descobrindo coisas de semear para os meus alunos. Mas só que essa idade eu não vou falar para os meus alunos, olha, isso aqui é um processo Ana May Barbosa ou Paulo Freire. Não, eu entro no processo de dar a ele e que ele futuque, que um dia ele vai chegar lá e vai dizer, e vai ver isso, eu dizendo, olha, vocês vão guardar isso para o resto das vossas vidas, esse trabalho. Porque todo o trabalho feito dentro desse processo, ele não pode ser
é feito como animação. Ele tem de passar pelo coração. E quando ele passa por o coração, ele é aprendizagem, ele é cognitivo. Entendeu? Você sabe que o que está faltando aqui, né, é a nossa querida Ana May, que ela está convidada para uma próxima conversa, né? Porque, claro, eu estou aqui arriscando a abordagem triangular, mas a abordagem triangular, cadê a Ana May aqui nesse momento, né? Mas você veja que o que eu enalteço novamente é que não adianta, em outras palavras, né, o que eu vou enaltecer, não adianta ter uma abordagem, seja ela de qual natureza for, né? Você traz a questão do Stanislavski, que você pode nos dar aí uma palhinha, né? A questão do Laban, né? Que tem a sua tríade também. O Paulo Freire, que ele é uma das... um dos aspectos, né, teóricos, né, uma das fontes teóricas essenciais da abordagem triangular, mas enfim, não adianta nenhuma teoria. Olha, você é uma prova concreta disso. Não adianta nenhuma teoria se o professor, a professora, o arte educador, a arte educadora não se apropriar desta abordagem para construir a sua metodologia de modo consciente, porque não é a abordagem que vai, seja ela qual for, no meu ponto de vista, que vai construir a riqueza dessa aula. É a aula, é a sua maneira, é o seu processo inventivo, criativo, com uma autogovernança pedagógica, né? E ela é tão clara que você... eu vou enaltecer, olha, nós teríamos que fazer talvez um vídeo para cada eixo da abordagem triangular, ainda que interligada, mas só discutir a questão do contexto, que no contexto tem toda a tríade, já dá uma excelente reflexão do meu ponto de vista, porque a ingenuidade, muitas vezes, do arte educador, da arte educadora, entender que a proposição da construção do desenvolvimento, de se estabelecer relação do aluno, da aluna, ele acontece apenas por colocar o aluno, por exemplo, dentro de um museu, como você bem colocou, não vai funcionar. E por que você bem colocou? Porque você coloca o quê? Você observa todo um preparo, que eu vou chamar de aquecimento, né? O Robert Short fala tanto do aquecimento, mas você traz o aquecimento para aquele acontecimento. Então, não é uma visita qualquer, não que ir ao museu seja qualquer visita de modo algum, mas você traça um roteiro do que você quer atingir para promover algum tipo de desenvolvimento cognitivo. Existe uma proposição, um intento pedagógico. Isso está muito claro no seu trabalho. Isso é muito importante que os educadores, as educadoras acessem ao visitar esse vídeo, ao ver o resultado, ainda que em processo do trabalho pela sua orientação, né, e condução, ao que pode chegar quando se tem uma consistência pedagógica extremamente, eu vou dizer, responsável, não é? Não é um laissez-faire, não é um laissez-faire, né? Já estou falando de laissez-faire porque tem um trabalho agora em rede. E olha que coisa interessante, Marcos. Nós estamos falando tudo isso. E em que momento nós estamos falando de programa, de que software, de que não sei o quê? O trabalho ele constrói uma expressão tão clara do que você faz e do que o seu aluno constrói nesse processo visceral, arte educativo, no processo de ensinar e aprender e ensinar, que a questão não é a questão da rede, a questão não é a questão da sala de aula. Quer dizer, um professor, uma professora com uma maturidade nesta construção de ensinar, de arte educar, arte educa. Então, veja, quando você traz o Stanislavski, eu pediria para você falar um pouquinho dele, se você quiser, aqui no seu processo, porque, no meu entendimento,
pelos vários caminhos que você constrói, que me parece que não é que você vai pegar este autor ou aquele autor. Me parece que você tem uma construção no seu processo reflexivo, que quando você vai realizar uma ação com seus alunos, você não está lá pegando, me parece, né? Posso estar enganada, você não vai lá na biblioteca dizer, não, deixa eu pegar aqui Stanislavski, não, deixa eu pegar aqui Ana May Barbosa, não, deixa eu pegar aqui o Paulo Freire, não. Você se constitui no seu processo crítico, continuado na sua formação, e você chega lá e derrama o seu processo criativo, né? Então, Marcos, eu te deixando louco aí, eu vou te deixar louco hoje, uma pergunta em cima da outra, e você vai responder ali, imagina, 5, 6 perguntas por uma resposta, e ainda você vem e coloca num dado momento da sua fala a relevância do teatro de rua, né? E aí eu lhe provocaria, né? Aonde está o teatro de rua no seu trabalho em tempos de pandemia que para a rua não se pode ir? Exatamente. O meu trabalho de rua em tempo de pandemia tá transformar os meus alunos em pequenos atores e que eles façam o seu teatro dentro de casa para a família. E que está sendo muito engraçado, todos os dias ele diz assim, olha, professor, eu ontem apresentei na hora do jantar, eu apresentei na hora do almoço, e eu pergunto qual foi a reação. Se houve palmas, é porque o trabalho está correto, se não houve, vai refazer tudo de novo. Refazer tudo de novo. Se houve alguma crítica, que não tem coisa melhor do que família para criticar. Tá bem? A mãe e o pai vai achar bonito, vai achar lindo, porque é o filho do papai, da mãe, mas depois vai sempre o irmão dizer, não gostei. Então, se houve alguma crítica, então vai... Então, esse trabalho de rua, que nasceu desde da oficina de palhaço, né, quando a gente trabalhou, eu trabalhei no Circo Voador por muito tempo, ali fazendo, foi minha pesquisa de trabalho ali no Circo Voador, e depois com o Mário Teles, a gente começou a oficina de palhaço, depois a oficina de palhaço, companhia São Sebastião do Rio de Janeiro, também em teatro de rua, trabalhando, que veio também do processo do Amir Haddad, todo esse processo, depois oficinas com Augusto Boal, do teatro Opressor e Oprimido, todas essas técnicas de trabalho foram para mim aliciantes e foram fazendo a minha biblioteca de vida, né, de construção. E eu, com os meus caderninhos que estão ali guardados em uma caixa, porque eu fazia meus rabiscos e guardava tudo como era que eu tinha de fazer, e praticamente comecei a construir os meus planos, meus próprios planos de trabalho, como ator, como para memorizar as coisas, na introdução, o que é que eu usava. Então, esse trabalho de rua que eu levo para a minha sala de aula, ele sempre está na roda, porque eu sempre começo dentro de sala de aula no círculo, numa roda, e depois é que eu desfaço a roda e passa a ser o cotidiano, passa a ser a rua. A minha sala é uma rua, minha sala é um cotidiano de ações e emoções, que acontece todos os dias, até no processo de leitura de um texto, ou na criação do improviso, de um ato dramático, de um ato cômico, ou entre o opressor e o oprimido, que aí eu sempre digo, olha, isso aqui a gente está utilizando Boal, tá? É opressor e oprimido. Vocês entendem o que é opressor, aí a transferência é do outro passar para ser... E essa importância de todos eles passarem a serem opressores e oprimidos, para eles saberem discutirem, dialogar. Então, foi essa linguagem que eu levo da rua para a minha sala de aula e que hoje eu estou a levá-lo para dentro da casa deles e que eles estão a brincar, né? E muito engraçado que... Aí eu vou voltar para um exemplo que da pouco da minha aula de quinta-feira, que uma menina foi e ela disse assim, professor, o senhor não se incomoda do meu pai participar no meu teatro? Eu digo, não. Aí o pai veio muito tímido, muito não sei o quê, e o pai fez
aquela coisa, porque é uma história a viúva, a história da viúva, né? A senhora Geisha é uma viúva que recebeu uma herança e ela depois vai até o banqueiro, então ela vai muito vestida, em tempo de pandemia, ela cheia de luva, de não sei o quê, e o senhor era o pai, mantém a distância dela, muito distante, a dizer a ela que realmente o irmão dela não deixou absolutamente nada, ela fez uma viagem completamente, saiu de Ródemo até Ródemo e não conseguiu nada. Então, e o pai ali fez aquela personagem, sabe? E eu tentar explicar, você viu qual a participação, e os meus, qual a participação do pai? Ela foi uma participação direta ou indireta? Ele está sendo o quê? Ele é protagonista, não sei o quê. E aí começa toda essa análise da aprendizagem da metodologia, entendeu? Do representar, do utilizar o outro e do utilizar a família. Então, a família está vindo nesse processo, porque na rua eu trago uma pessoa da rua para representar comigo. Eu nunca na rua faço um trabalho de falar com o invisível, porque eu tenho milhões de atores ao meu lado que podem se preencher e ser transformados em atores no instante, no aqui e agora. Então, esse processo do aqui e agora é super fundamental, né? Então, Paulo fala no aqui e agora, Stanislavski fala no aqui e agora, Grotowski fala no aqui e agora, né? Então, todos aqueles, Freud fala no aqui e agora, Anna May fala no aqui e agora, nós falamos no aqui e agora. Essa aprendizagem do aqui e agora, ela é essencial. Mas aí ela tem todo o trabalho do distanciamento stanislavskiano, que aí você pega o Stanislavski, que ele faz um trabalho de memorização, de concentração, que antigamente ele vinha, fazia todo o seu processo de pesquisa, de laboratorial, que ele foi a primeira pessoa a usar as vendas para trabalhar com grupos de pesquisa no meio de floresta, no meio de mato, noite, escuro, dia, e as pessoas sentirem as emoções e se distanciar e saber onde é que estavam, né, mesmo vendada. E agora nós não precisamos mais da venda, porque a gente já trabalha, que sabendo que esse trabalho é fundamental, é consciente, eu apenas digo, tem de ficar com os olhos cerrados. E os alunos ficam, e você de vez em quando pega um aluno de olho entreaberto, aí você diz, olha, tu não está no jogo, sai do jogo e presta atenção. E aí eu tiro mesmo do jogo, aí você vai ver a importância, porque você vê o aluno que vai contra a barra, que vai contra a porta, que choca no outro, porque choca e não sei o quê. E há uma metodologia toda, como andar, como a atualização da calma, a velocidade, o ritmo, e todo esse processo lhe traz consciência desse aqui e agora, entendeu? E é um dos exercícios mais fundamentais, eu acho, do Stanislavski, tanto para o ator como para o professor. É tanto que quando eu faço isso com professores que nunca o fizeram, muitos ficam tontos, muitos acham, e com esses professores, eu tenho de voltar a usar a venda, porque eu não confio que eles vão ficar de olhos fechados, entendeu? Aí eu utilizo a venda, porque eu preciso que ele volte a um processo de consciência, que ele volte a saber que ficar de olhos fechados é sentir a presença do outro numa ausência que não é distante, entendeu? Então, e eu vou tendo essa capacidade de consciência cada vez mais. Eu sinto que o outro aproxima quando eu estou de olhos fechados, eu sinto quando o outro vai, eu sinto quando a luz apaga, porque meu corpo, a sensibilidade do corpo, ela é uma coisa fantástica, ela tem uma capacidade de leitura ótica que é uma coisa dimensional, sabe? É como se eu estivesse fazendo uma pintura. Fortíssimo. Você sabe que você falando o que você está observando, né? Me veio a imagem da Pina Bausch, né? Exatamente, entendeu? Os exercícios da Pina, né? Que ela trabalha de olho fechado, aqueles exercícios são laboratórios de Stanislavski, né? Eles, sabe, eles se chocam com outros, mas eles não abrem os olhos. Eles apenas vão utilizar o que? O tato, o olfato. Eles sabem quem é o outro através do cheiro do outro, porque todos nós temos um cheiro, todos nós temos um toque. Eu sei quando eu te toco, eu sei quando você pega a minha mão, eu sei daquela mão fria que de quem me pega a mão, eu posso saber que põe a mão no meu pescoço, eu sei quem é.
que é aquela mão gelada, eu sei daquela mão quente, eu sei daquela mão que aperta, entendeu? Então, todos nós temos um toque, um tato, e temos olfato, né? E é super importante. E esse trabalho que ele faz, do Sterblach, é tão fundamental, é do cheiro, e o cheiro tem cor, né? O cheiro de mato, eu sei que eu tenho cheiro de mar azul, né? Eu sei que a brisa do mar, eu sei que a água que cai é branca, sabe? De uma bica, não é uma água do mar que é azul, sabe? Então tem todo esse trabalho. Esse trabalho é muito rico e é muito essencial, porque eu acho que todo professor, se passasse por um trabalho desse, ele poderia ser um professor bem melhor. Ele poderia ser esse ator, que nós todos somos atores, nós professores. Não adianta você, que eu já tinha comentado naquele outro vídeo, né? Não adianta você dizer que não é ator. Pô, você é um ator. Todo dia você tem uma plateia à tua frente, sabe? Você tem um público que mesmo que não te aplauda, sabe? Ele te questiona. E muitos até não jogam pedra, mas muitos têm vontade de o jogar. Porque tem professor que é tão ruim, que os alunos saem que não aprendem nada. E esse é o questionamento que eu acho que a gente tem de fazer na educação. É revitalizar a educação nesse processo, entendeu? Do que é que eu estou a fazer, do que é que eu estou a aprender com o meu aluno, porque não é ensinar, eu estou todo dia a aprender com ele. Né? E a mesma coisa, quando os alunos me perguntam, professor, eu gostaria de saber isso. Aí eu disse assim, poxa, mas isso eu não sei. Mas amanhã, você me dá para a semana, eu posso falar isso? Aí eu pego, anoto, e na próxima semana eu vou para aqui, pegar na internet, eu vou pesquisar e digo, agora já posso discutir contigo. Agora a gente já pode abrir uma discussão. Né? E assim, a mesma coisa, gente, nessas leituras, aí voltando ao trabalho dos meus alunos, a Ana fez a leitura do texto dela, aquele primeiro trabalho que eu te mandei, que é um trabalho lindo da Ana, mas eu não pedi autorização para mostrar o trabalho, que eu não falei com o pai da Ana, não, mas assim, a Ana falou 10 vezes no texto por quê. E ela questiona muito por quê, né? Porque Ulisses foi, porque Ulisses deixou Penélope, porque Ulisses abandonou o filho no dia do aniversário, porque Ulisses não sei o quê, porque Ulisses não quer usar luva, porque Ulisses encontra o Cíclope, porque o Cíclope tem 3... Aí eu questionei, eu disse, Ana, tem muitos porquês no texto. E a forma de fazer o porquê, ela está repetitivamente e ela começa a ficar monocórdica. E você tem de dar uma sonoridade completamente para cada porquê, para variar. Aí, pronto, os alunos concordaram, depois o Afonso disse, não, professor, eu agora lembrei que na aula de português a professora falou da importância do porquê. E ele classificou o trabalho da Ana no porquê corretamente, e eu disse, olha, tá perfeito, essa era uma questão minha, foi a minha leitura, mas não foi a leitura do Afonso. E o Afonso convenceu a toda a gente que o porquê que tá da Ana era um porquê correto na construção textual da personagem dela. Então, esse trabalho, ele passa por isso, porque a gente tem de começar a aprender a ouvir o outro. Eu não só estou ouvindo o meu aluno, eu não só estou dando diretrizes para ele, o aluno está me dando presente também, está me dando essa diretriz. E a gente aceita todas as questões sem ofensa nenhuma, sim, como processo de aprendizagem, porque todas as observações, elas são válidas e creditadas no processo de aglutinação. Elas somam. Entendeu, Ana? Marcos, você sabe que, claro, né, quando a gente tem carinho por alguém, a gente, como eu tenho por você, a gente, que no caso eu, com relação a você, eu fico sempre assim, não é proposital, mas eu fico te analisando, sabe? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou assim, né?
Então eu fico ali, mas não é uma análise fria, distante. Quando eu vou ver, porque eu quero descobrir, perceber da onde vem essa qualidade tão forte do Marcos, né? Porque a gente, quando tem admiração, a gente também quer aprender um pouco com a pessoa, né? Também não é consciente, é muito forte isso, né? E você sabe, com esse relato que você traz, eu diria, para quem nos assistir, que eu estou dizendo para mim mesma, tá aí, aquele professor, aquela professora que sabe aprender com o seu aluno, ficará sempre, todos os dias, melhor e eu diria mais magnífico pela magnitude da pessoa que você sempre passa, né? Eu tenho certeza que esse elogio que eu te faço, eu faço muito à vontade, porque eu tenho certeza que as pessoas no seu entorno, os seus alunos, aonde você, nas ruas que você hoje não pode andar, pela pandemia, percebem, você transpira isso, né? Então, quantos professores não têm a capacidade de aprender com o aluno? Não ter a capacidade de aprender com o aluno, eu acho que tira da gente um filé mignon muito importante para nos alimentar e nos tornarmos mais fortes, né? Vou, inclusive, exercitar mais isso, sabe? E você traz uma questão, quando você fala ali do teatro de rua e essa transposição, etc., etc., eu fiquei aqui pensando, tá aí. Porque quando a gente olha e todo esse processo que você está trazendo, da tecnofobia, aquela tensão, meu Deus, e agora? E agora não existe mais esse problema, mas a gente nunca. Cadê a tecnologia? Porque não está discutindo tecnologia, a tecnologia é a própria ação pedagógica, a arte educativa é tecnológica, né? Você até no outro vídeo discute muito bem isso, conceitua muito bem isso, né? Enfim, o que você traz, dentre tantas questões, é que estamos num distanciamento social. Não, você elimina completamente o distanciamento social. Você está trazendo um discurso dos seus alunos, o discurso discorrendo um acontecimento pedagógico que a gente esquece que você está ensinando pela rede. A troca entre os alunos, a troca entre você e os alunos, você explica aqui essa situação, esse acontecimento de uma aula em rede, você está colocando os alunos em roda. Veja, isso não é uma metáfora, isso é um acontecimento, né? É muito forte. Então, e olha a riqueza e a necessidade de tirar o aluno do distanciamento. Tirar a família do distanciamento. Se ainda não se entende qual a relevância de continuar as aulas, a quem eu defendo continuar as aulas pela rede, porque você continua promovendo uma rede de acontecimentos pedagógicos, né? Arte educativos. E aí eu estava ainda pensando, lá vou eu, né? Eu estou tão entusiasmada que eu faço um pacote e entrego para você, né? A questão da entrega. Quando você vai falar do Stanislavski, que a gente e toda um discurso em torno disso, etc., eu estava aqui pensando, a base. Me desculpa, se eu estiver errando, me corrija, porque não são os meus autores de conhecimento nem de vida, sabe? É a entrega, né? A entrega. Quer dizer, aí, quando eu penso na sociedade em rede, hoje nós estamos numa situação extrema da sociedade em rede, né? Mas já se estava, né? O que falta nas pessoas é a entrega. Né? Só a entrega, ela tem uma relação com verdade, ela tem a entrega é muito forte, não? Que a gente, quer dizer, como promover ou quando promover o estado de entrega na construção de uma expressão estética? Bom, será que tanto de quem faz a quem frui? Como será
que se modificará se entrega tiver o kkk. Né? Como é o acontecimento do kkk na sua construção? Que kkk que esses alunos te trazem, né? Pois é. Esse kkk, eu vou fazer aqui uma coisa que eu acho que nesse momento que eu vou fazer até um apelo para ti, para fazer um programa somente para os pais. Os pais hoje que estão acompanhando filhos nas redes, eles precisam de alguma ferramenta. O pai, que eu disse para meus alunos, eu disse, olha, o vosso pai não é ator, o vosso pai não é professor, o vosso pai não sabe, não estudou matemática, o vosso pai não estudou português, o vosso pai pode ser um engenheiro, pode ser um pedagogo, pode ser um doutor, mas ele é pai. Acima de tudo, ele é pai. Ele é pai e ele é mãe. A única coisa que você vai pedir ao seu pai é a afetividade e a paciência de vos acompanhar, ou de seguir nesse processo. Eu vi dois vídeos essa semana que eu fiquei meio assustado com a história da rede, principalmente aí no Brasil. Era uma mãe que o filho pedia a ela, mãe, por favor, eu estou aqui na aula, por favor, me ajuda a somar, e ela no telemóvel, no celular, na rede social, a se divertir. Faz lá como eles mandam. Né? E ela continuou a se divertir. Falar com o que ele manda. E depois, embaixo, aparecia imensos comentários. Tá vendo que essa história de aula na rede não vai, não funciona? Não funciona porque a afetividade da mãe era a hora dela parar um segundo sequer. Ela não precisa saber matemática. Ela precisa estar ali com o filho, ouvindo o programa. Talvez ela aprendia 2 vezes. Né? E o outro material foi que eu agradeci aos pais dos meus alunos nessa brincadeira desse estudo da rede, nessa aprendizagem, dessa troca de construção desse imaginário que está tão fértil, né? Que eu estava contando e contei para um deles, eu disse assim, olha, eu acabei de ver um filho, o miúdo, a telefonar para a professora e a professora a chorar em lágrimas, ela dizer, professora, por favor, tenha mais um tempinho comigo, porque minha mãe vende fruta. Minha mãe só sabe passar troco. Ela não consegue me explicar. E a professora tem uma singeleza, ela dizia, um lado tão singelo de dizer as coisas que eu fico admirado. Eu preciso da senhora, professora. A senhora pode me dar mais um pouquinho do seu tempo? E a professora se desvaiou em lágrima ao ouvir aquilo. Entendeu? É essa afetividade. É esse lado que nós precisávamos desenvolver nesse momento, sabe? Para transformar esse kkk nesse kkk delicioso, entendeu? Que eu vejo nos meus alunos, na felicidade, no transbordamento tão grande de construção desses processos, entendeu? São 2 processos diferentes, 2 idades que eu estou trabalhando completamente distintas, diferentes, mas com uma simbologia atingível, que chega lá no seu coração, nessa coisa que você diz aí, do Stanislavski, que ele fala, o trabalho do ator, o ator está fundamental na sua entrega, né? Quando eu me entrego, né? Quando eu me entrego, eu atinjo qualquer coisa. Eu não consigo atingir as coisas se eu estou pela metade, né? É a mesma coisa. Se eu for ao cinema e ficar pensando em outra coisa, pode me perguntar a história do filme, que eu não vou saber nada. Eu só fiquei ali sentado, vendo uma imagem que passou-me e eu não conectei com ela, eu não absorvi, eu nem chorei, eu nem ri, eu apenas... Foi assim. Né? Porque eu estive lá pela metade, eu não estava consciente, eu não fui a sentar e ver um filme, né?
E quando eu estou aqui, né, nesse momento na telinha, que eu digo assim, eu vou olhar para o meu aluno e eu tento ver as carinhas deles todas, eu estou vendo as câmeras todas, e eu vejo todos eles transbordando de energia e de luz, admirando o outro. E essa entrega de aprender a admirar o outro, que faça do seu modo, da sua forma, né? Porque eu só dei o mote do trabalho. Eu disse, o trabalho é esse, agora vocês vão fazer toda a aplicabilidade que houve dentro da aula, sabe? Se vai usar boneco, se vai usar fantoche, se vai usar vídeo, se vai usar construção de objeto, se vai transformar as coisas. Agora você vai ter toda a liberdade do mundo. Tu tá na tua casa é tua oficina, e não tem melhor lugar do mundo do que a minha casa para construir, né? Eu prefiro construir aqui meu trabalho, meu programa de aula dentro da minha casa, porque aqui eu posso fazer, levantar, correr, dançar, elaborar, fazer minhas macacadas, meu cacacara aqui comigo mesmo, entendeu? Do que fazer na escola, porque na escola eu vou fazer a aplicabilidade. E a aplicabilidade, ela é questionável, e eu vou modificar ela se não resultar, porque pode ter resultado comigo, mas com os meus alunos, no processo de comunicação, às vezes eu vou comunicar e nem todos eles entenderam do mesmo processo. É tanto que quando um não entende, eu não volto a explicar. Eu peço a um elemento do grupo que explique, porque é o entendimento deles. Alguém entendeu o exercício? Eu entendi, professor, eu posso explicar? E aí sim, aí eles explicam, sabe, dentro do processo de linguagem dele, no processo de chegada, de atingir e de entrega de cada um, e quebra-se esse vício. E eu não fico, professor, olha, eu não entendi. Eu digo assim, olha, então tá, vai perguntar ao colega, e aí esse trabalho é de comunicação, eu com o outro, porque meu trabalho, o teu desse trabalho começa com eu, depois eu com o outro, depois eu com os outros, e depois nós todos, aí eu me incluo dentro dele, entendeu? Marcos, aí podemos kkk. Marcos, veja que lá no primeiro vídeo, né, de novo, convido que assistam, porque são todos assim com Marcos. Você tinha dito que você é um professor de coração, né? E você traz muita questão e explica, demonstra, né? A sua fala ela é explicativa porque demonstrativa a questão da afetividade. Então, cada vez mais conversando contigo, se constrói com muita clareza o que é ser um professor de coração, né? Essa generosidade para a construção da edificação do outro, que não é um outro, né? É uma pessoa, é um ser humano, é um ser vivo, né? Ali pronto para poder aprender, se acender nele, nela, a inquietação, porque a inquietação também se ensina, né? Senão tornam-se seres humanos apáticos, que às vezes nem o kkk crítico faz, né? O que é muito grave, né? A gente ri, mas é muito grave. Agora, o que não estamos rindo dessa situação? Agora, veja, você tinha trazido uma terminologia aqui, que você sabe que eu nunca pensei nela? Bom, hoje eu sou uma acadêmica, né? Mas a gente sempre no trabalho acadêmico, olha, a sua bibliografia, quando você traz a biblioteca de vida, né, que você fala, né? Você falou agora anteriormente a biblioteca de vida. Você sabe que, estando aqui nessas conversas contigo, eu tenho, e agora com esse termo que você traz, né? E vamos lá, ao Paulo Freire, né, que as palavras estão grávidas do mundo, né? Pense, essa terminologia biblioteca da vida, né? Ela é muito mais relevante, e hoje eu vou criar muitos inimigos da academia. Que bom! Não porque eu quero inimigos, mas, né, criar, para mim hoje, com essa conversa contigo, a biblioteca que se constitui, a minha biblioteca de vida, ela é muito mais significativa do que as referências bibliográficas que se colocam num trabalho.
Porque você pode não ter se apropriado delas. E aí, que relevância ela vai ter para a sua vida, para a vida de cada um de nós? Né? Isso é muito forte. E quais as bibliotecas e o que a gente vai enriquecer na biblioteca da vida, na biblioteca de vida dos nossos alunos e alunas? E para enriquecer deles, o que nos nutre na nossa biblioteca da nossa vida? Né? Ou o que nós temos que tirar dessa biblioteca, ou que páginas? Olha, essa sua fala, né, quando você conceitua a biblioteca de vida, eu nunca tinha ouvido esse termo honestamente. Me traz a uma ressignificação muito profunda. Eu penso hoje que se eu for pegar um aluno para orientar, eu vou pedir para ele colocar as referências bibliográficas e passar um traço e colocar as suas referências da vida, a sua biblioteca da vida. Né? E veja que pensar sobre isso tem uma construção muito rica para cada um de nós, professores e professoras. Né? Torna mais vívido aquilo que nós temos que entender o que somos, né? Para o que formamos e quem formamos, e como formar, e puxarmos para nós, por que não, a responsabilidade de desenvolver o processo da construção da biblioteca da vida desses alunos. E eles só terão a biblioteca da vida se eles tiverem consciência da biblioteca que eles constituíram e essa biblioteca em processo. É muito forte isso tudo que você traz, Marcos, muito forte, né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, porque agora eu estou fazendo até cola. Eu fico colando quando eu vou conversando com você. E a questão aqui... Sim. Não, pode falar. A gente tem uma questão, a gente tem uma capacidade de armazenamento, não é? A minha é pequena. A minha é pequena. Eu preciso anotar, porque a minha é muito pequenininha. Uma capacidade de armazenamento, porque assim eu ficava embevecido com o meu pai, porque ele tinha uma mania de chovia, ele pegava, sabe, lá em casa tinha muitas enciclopédias, ele adorava comprar enciclopédia, toda enciclopédia que aparecia a vender, papai comprava. Coisa boa. E ele lia-as todas, entendeu? Ele lia, e só era começar a chover, ele ia lá para a varanda, sentava na cadeira de balanço, acendia o abajur e ficava lendo até a chuva parar. Então ele lia tudo, ele sabia muita mais, se ele sabia tanta coisa de história e geografia, e a gente dizia assim, o papai era uma biblioteca, né? Mamãe sabia matemática, mas papai era uma biblioteca. E a gente ria porque a gente, quando tínhamos algum problema de entendimento de mapa, ou fazer um mapa, e a gente mostrava, papai, o mapa está correto, e ele dizia, está completamente errado. Longitude tal, grenoite é aqui, isso aqui, pode apagar e fazer outro. Ele sabia. Ele sabia de tudo, e a gente ria com essa coisa. E mamãe dizia assim, cada um de vocês vão construindo o vosso armário igual o vosso pai, hein? Entendeu? É porque a gente tem essa capacidade de armazenamento e um dia ela vai se esvaziar, entendeu? Eu sei que um dia esse esvaziamento vai tudo, porque assim, quando eu faço um jogo com os meus alunos, eu não vou buscar um jogo ali no livro de receita de jogos dramáticos, eu não. Eu vou buscar um jogo que eu fazia na minha rua, sabe? É uma apanhada, é um rouba-bandeira, é um queimado, sabe? O puxa-fita, põe a medalha, a prata, o anel de ouro, sabe? Jogos esses que foram completamente pedagógicos na minha construção de ser humano. E eles estão todos intrínsecos nesse processo. E como é que eu faço? Eu vou fazer equipas, eu vou dividir os fortes e os fracos, os dois mais fortes formam as equipas, e eu vejo quem é que chama quem, elimino os grandes amigos para que eles sejam todos equipas em uma só. Eles brincam, eles terminam. E há um processo de inserir todo esse meu processo
de construção dessa minha biblioteca de vida, que vem desde a infância, do aprender a pescar com meu pai, de aprender a nadar, porque ele me jogava dentro da canoa, para fora da canoa, dentro do rio, e tinha de saber nadar, entendeu? Nesse processo, eu vou aprendendo a ser e também vou dando esse pouco desse lado subtil meu e lúdico, que foi tão importante e que faz falta hoje na aprendizagem, né? Então, fazer o teatro, fazer um palco, naquela tempo já começava a fazer palco, então todo esse trabalho ele soma, e eu não larguei cá, e nem vou largar. Eu posso até dizer agora que eu entendo, né, porque o que Stanislavski dizia, o que o Boal falava, e que isso e aquilo, o que Ana May diz, o que eu não sei o que, Paulo Freire. Mas essas coisas, elas já aconteciam no meu processo, entendeu? Elas já aconteciam num processo sem pretensão, mas com muito transbordar de felicidade, de amor. Porque, assim, quando eu estou dentro de sala de aula, eu viro esse bicho meio louco, meio engraçado, meio patético, que também briga com o aluno, que também discorda, sabe? E que muitas vezes concorda, que às vezes chora também, sabe, de emoção, e também chora por tristeza, mas eu não deixo de lado um momento sequer ultrapassar esse meu processo de dizer assim, aqui a gente está se juntando, a gente está trocando, a gente está nos renovando, né? Porque no dia que eu achar que eu já não sou, que eu não sirvo para estar dentro de sala de aula, eu vou partir. Eu vou partir dali porque eu acho que tem de dar a vaga para outra gente. E que tem muita gente a precisar desses lugares, entendeu? E a gente tem um processo, tem um tempo, tem um time. E eu acho que vai chegar o meu time e vou dizer, não, agora eu já não preciso mais, eu vou ficar do outro lado do bastidor, entendeu? E posso fazer também outro trabalho que seja também benéfico para a educação, né? Eu vejo nesse processo. Por isso que eu digo, essa biblioteca nossa é fundamental. A gente sabe o que a gente constrói, o que a gente tem, o que o outro nos dá, o que eu guardo, o que não me interessa, muitas coisas que não me complementam e nem não faz parte da minha biblioteca, eu ponho do lado, mas eu tenho do lado, mas eu não a jogo fora, porque eu sei que alguém vai precisar, entendeu? Mas eu tenho ali, se alguém precisa, eu o dou, lindamente, na maior generosidade. Que bom se todos os professores e professoras, todos os arte-educadores e arte-educadoras lançarem mão da sua biblioteca da vida, da sua própria biblioteca da vida, para tornar a aula com essa vida, né, que você apresenta tão claramente, né? E aquele apelo que você havia feito, né, aqui agora há pouco na nossa conversa, dessa questão dos pais, né? Imagina o aluno ali, que é o filho, a filha, solicitando a presença, né? Você sabe que eu passo na minha mente o seguinte: nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável precisa saber andar de bicicleta para ensinar o seu filho ou a sua filha a andar de bicicleta, mas precisa estar do lado. Porque exatamente. O que eles precisam, o que nós precisamos é apoio, todos nós. É confiança, né? Essa confiança. Essa cumplicidade, ó, eu tô aqui, eu te dou a mão, você não vai cair, né? E será que todos os pais, todas as mães e todos os responsáveis sabem andar de bicicleta quando estão dando apoio para o seu filho, para a sua filha, não é? E nadar também, não é? Quando você traz esse exemplo, né, que o seu pai te lança para o nadar, quer dizer, veja, reclama, é impressionante o que você está trazendo, porque quanto que eu ouvi que aquelas proibições todas, que não pode isso, não pode, toda a pedagogia da proibição, que não pode celular, que não pode, porque tem o game, que tem não sei o quê. Jovens em casa, quantas horas seguidas num game? Bom, agora, quantas horas seguidas estão os pais
em algum exercício, que não abrem mão dele para não dar o apoio à mão à bicicleta. Uhum. Né? Que esse aluno, essa aluna, portanto, o seu filho, a sua filha, a quem você cuida, necessita do apoio. Ninguém vai ficar, nenhum jovem, nenhuma criança fica horas e horas num computador, num game, se não se tem algum tipo, vamos dizer, de conveniência para aquela família. Né? Hoje o problema, ou então o WhatsApp, você vai almoçar, a criança até vai, o jovem vai, ninguém mais, a família não conversa mais, porque vive no... Por que não conversa? Porque não quer conversar, porque não ensina a conversar. Hoje o problema é o WhatsApp? Não, o problema não é o WhatsApp. O problema é o uso que algumas ou muitas famílias fazem destes recursos verdadeiras babás. Mas isso não é culpa da tecnologia digital. Já se fazia com a televisão analógica. Uhum. E a culpa não era a televisão analógica, é quando não se tem o comprometimento em estar lá para dar a mão, o apoio para esse filho no momento que ele precisa apenas do apoio para andar de bicicleta. Ninguém contrata um personal trainer específico para ensinar o menino, a menina a andar de bicicleta, não é? Mas a criança está ali morrendo de medo. Quem já não viu uma cena dessa ou quem já não viveu uma cena dessa? E o pai ou a mãe fala, vai lá, eu estou aqui. A criança nem olha para trás e vai. Uhum. E vai, e se torna um ser humano capaz de ir e fazer, não é? Isso faz toda a diferença. Marcos, meu querido, você mostra aqui pra gente, no exercício da fala que você fez, a relevância de que tem a arte na vida. Quando a gente fala da entrega, e você tinha dito, bom, e sem a entrega, e você traz uma série de exemplos, um médico que não tem a entrega, de estar ali entregue para aquele momento. E todas as profissões e cada uma delas que não se aprendeu a entrega. Está aí a importância da arte. E eu enalteço isso com toda a força, porque aqui no Brasil nós estamos vivendo tempos que temos que provar a importância da arte que está sendo retirada da escola. É um retrocesso absurdo para a formação da sociedade. Porque a sociedade ela se forma na constituição de cada um, né? E aí você vai no médico, ele não consegue te entender, o veterinário não consegue te entender, o professor não consegue, ninguém entende ninguém. Por quê? Cadê a arte na escola para ensinar entrega? Né? Marcos, nós chegamos aqui no fim do tempo, se é que existe fim do tempo, apesar de existir, dizem que fim dos tempos, mas nós estamos distante desse fim, eu tenho certeza. Eu gostaria que você nos deixasse aqui o que você gostaria de dizer, que mensagem passar a quem quiser passar, e deixar aqui o meu agradecimento nessa conversa que sempre aprendo, né? E certamente teremos mais. Você vai falar, meu Deus, daqui a pouco você não me atende mais no WhatsApp, né? Ai, Fernanda. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que essas nossas conversas estão sendo muito proveitosas. Para mim está sendo instigadora, porque é um processo de ficar rebuscando, futucando a minha biblioteca do tempo, né? E a biblioteca também, a qual também foi aglutinando o meu processo de aprendizagem, né? Todas essas histórias de Paulo Freire, Ana May Barbosa, Fernanda, outras personagens todas que entraram, Stanislavski, Grotowski, Boial, e milhões de pessoas que entraram, né? O Cantador de Rua, Patativa do Assaré, Cego Deraldo, todas essas pessoas, para mim, sabe, foram fundamentais, os meus amigos, de parceiros de trabalho, Ana Creton, sabe, a Zilda Torres, todas essas pessoas eu devo uma história, tem um pouquinho na minha biblioteca de processo de aprendizagem. A minha irmã, que fazia teatro, que me mandou para o teatro, a Leone, né, que eu comecei a ver ela fazendo teatro, que era maravilhosa, e foi daí diante que eu comecei a fazer o teatro, né? As minhas outras irmãs, o meu pai, a minha mãe. Então, a família é fundamental, né?
nós não vivemos desapegado da família. A família é aglutinadora, a família é uma soma dos processos todos. Más ou ruim, ela é aprendizagem. Pobres ou ricas são aprendizagem. E nós, nesse processo que estamos a viver hoje, nessa pandemia e nesse processo todo, tem uma coisa que tem que ser maior do que tudo. A família tem de estar acima de tudo desse processo de aprendizagem. A família não pode largar o filho. A família tem que, sim, ser o apoio do filho. Como você acabou de dizer, eu não preciso ensinar, eu não preciso aprender a andar de bicicleta para ensinar o outro a andar de bicicleta. Eu preciso apenas apoiá-lo. Eu preciso apenas dar força. Tu vais conseguir. Né? Agora, eu não preciso... Larga um tempo, sabe, a sua rede social e faça esse minuto de afeto com o teu filho, que tu vai ver que esse minuto de afeto ele vai dobrar e vai aumentar a biblioteca da vida dele por muito longos anos, entendeu? Sem dúvida. Marcos, que fantástico. Não sei se é uma mensagem, se é boa ou se é má, mas é isso que eu sinto. É a mensagem mais profunda que para cada um dos pais, mães e responsáveis se entregarem para seus filhos. Né? Assim, o trabalho do Afonso, e é muito fantástico porque assim, ele desarruma a casa dele toda, entendeu? Para fazer o trabalho. Ele faz do sofá dele o barco, ele depois arrumou uma tenda de campismo para fazer, e montou a tenda de campismo dentro da casa, ele pôs o cão dele na história, ele fez ali uma coisa, ele transformou a casa dele num grande laboratório, entendeu? De arte, com a mesma história, que é a mesma história do Ulisses, entendeu? Como a família permite o meu filho desarrumar a minha casa, né? Marcos, riquíssimo, porque veja, aonde tem educação familiar, será que existe casa desarrumada? Eu me lembro, quando eu era pequenininha, que tinha uma pessoa com quem, perto, assim, que eu convivia, e que, com crianças mais ou menos da minha idade, mas a mãe sempre brigava muito com a criança, vai pra rua, vai pra fora porque eu tô limpando a casa e você vai sujar. Depois a casa estava limpa, né? Limpou. Vai pra fora, fica lá fora porque senão você vai sujar a casa, você vai bagunçar a casa. Hoje tem-se essas crianças daquela época, como era a minha idade, né? Todo mundo aí na casa dos 50. E são adultos que talvez precisariam de ter uma biblioteca da vida mais sólida, né? Uhum. Porque a biblioteca da vida que se constrói na rua, ela tem folhas que se soltam mais rápido dos livros. Isso pode tornar este adulto muito menos preparada para a vida, não é verdade? E aqui você ainda coloca uma questão muito interessante para nós não deixarmos de pensar que no paradigma do limão, coitado, o limão não merece essa metáfora, né, que é o Covid, porque o limão é uma coisa tão boa, que a gente traz como você torna uma limonada, né? E às vezes vem o açúcar que dizem que não faz bem, mas a limonada, porque a limonada tem um açúcarzinho e tal, né? Mas a limonada, nesse processo educativo, nós temos outra escola, nós temos, eu não sei se outra escola, mas nós temos outra forma de ensinar, mais importante do que essa discussão, no meu entendimento, tão pequena, se educar pela internet é bom e ruim. Bom, quando você educa, tá aí, olha aí, Marcos Pinheiro, não é? E ainda, sobretudo, essa questão tão forte que você traz da família, você enalteceu muito essa questão da família, mas não com esses jargões que tantas vezes se colocam, mas
desse processo de troca em que o professor é convidado a entrar. E o professor convidado a entrar na casa dessa família, ele constitui, ele promove uma situação de aprendizagem que ela é edificadora e envolvente porque aglutinadora. Eu penso que seja isso, né? Eu acho que é o que nós temos de fazer nesse momento agora. A gente está entrando dentro dessas casas que nós não conhecemos, né? Estamos a conhecer agora, né? Sabe, o quarto, a sala, o quintal onde eles estão no momento de aula, nesse aqui agora, mas a gente está entrando e pedindo uma participação mais sólida, mais homogênea, mais intrínseca, mais enraizada, que a gente agora está se misturando, mas não vamos nos misturar, mas nesse processo estamos nos misturando para tirar um resultado do aluno, transformando esse aluno que ele aprenda o que é essencial nessa vida agora. Ele tem de aprender, ele tem de saber ler, ele tem de falar muito bem, ele tem de saber analisar e ele tem de saber ser um crítico, que é a coisa mais importante, saber criticar, entendeu? Com sapiência, com sabedoria, não com chavões ou com clichês que não servem para nada, né? E eu preciso tirar uma preocupação dos seus alunos, preciso deixar aqui registrado. Fala agora aqui para os alunos e alunas de Marcos Pinheiro. Ele observou que num dado momento, quando ele se sentir cansado, não sei bem lá como é que é, ele vai parar de lecionar. Fiquem todos tranquilos que isso vai demorar pelo menos 100 anos, tá certo? Não. Fiquem mais conosco no vídeo e vejam que estamos falando de educação pela rede e não se tem aqui nenhuma necessidade intrínseca, essencial de uma mágica de pirotecnia tecnológica digital. Sim, traga a sua ação pedagógica crítica dessa forma riquíssima em que o Marcos Pinheiros demonstra e revejam e comparem e vamos refletir também com Ema, não é? Fiquem com uma ressignificação ainda mais bela, mais estética, mais significativa, mais afetiva da sua casa. A casa virando arte. Exatamente. A casa em estado de arte. Estado de arte, exato. Marcos, meu querido, muitíssimo obrigada. Um beijo enorme no seu coração. E obrigado. Atenda meu WhatsApp porque nós vamos continuar, tá bom? Um beijo no coração a todos. Beijo, Marcos, meu querido. Bem, obrigado. Numa primavera radiante e cheia de sol, um grande feitiço para matar todos os homens que já tinham participado em guerras invadiu o mundo. Para pouca sorte de Ulisses e seus companheiros, que tinham participado na guerra de Troia para resgatar a rainha Helena. A cada dia mais pessoas morriam. Então Ulisses teve que sair da sua ilha para ir encontrar a origem deste vírus. Quando estava a sair da sua ilha, foi informado que o seu filho estava a ser contagiado com esta doença. Meu bom senhor, seu filho está contagiado com esta doença. Por isso, apressou-se para encontrar a origem, mas lembrou-se que quando a encontrasse, o seu filho já teria morrido. O meu filho já estará morto quando eu for até à origem. Por isso, pediu ao feiticeiro da sua ilha que fizesse um feitiço para que a corrente o favorecesse e conseguir chegar lá antes dos 14 dias.
que é quando o feitiço se infiltra no corpo. Meu bom homem, meu feiticeiro sábio, preciso que faças um feitiço para que eu consiga chegar lá antes que o meu filho morra. Claro, meu bom senhor. Claro, eu faço com todo o gosto. Splash! O feiticeiro conseguiu controlar a corrente. E lá foram. Pelo caminho, os seus companheiros foram adoecendo. Pois Circe, a feiticeira, mandou fazer, porque sabia que Ulisses vinha à sua procura. Ulisses lembrou-se da única pessoa que era capaz de fazer isto. Circe. A única pessoa capaz de fazer isto é Circe, a pior feiticeira de todas. Quando os homens estavam quase a chegar, Circe invocou um monstro aquático. Um monstro aquático que os impediu de continuar a sua viagem. Mas por sorte, o mago da sua ilha seguiu-os e lutou contra o monstro e lá o derrotou. Quando chegaram à ilha de Circe, já todos estavam infectados, menos Ulisses. Portanto, Ulisses teve que ir lutar contra Circe. Já quase morto, encontrou a sua mãe, a Rainha dos Mortos. Ela deu-lhe o seu poder para derrotar Circe. E conseguiu. Depois de derrotar Circe, todos os infectados e mortos renasceram e curaram-se. E assim em diante, Circe passou a estar presa para sempre. E foi assim que Ulisses salvou o mundo. Fim. Espero que tenham gostado. Este é o fim. Realização: Rubens Santos.